Look at me, please. Olá, caríssimos colegas. Tudo bem com vocês? Então, permita-me apresentar. Meu nome é Jailton Lopes Souza. Sou professor, administrador de empresa, filósofo, graduado em pedagogia e administração, pós-graduado em docência universitária, filosofia e sociologia, mestre em formação de professores. Mas não adianta ficar falando quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero é conversar com vocês, trocar ideias. Sei que todos vocês não me conhecem, com exceção de uma pessoa que me fez o convite. Foi a Mariana, que eu chamo carinhosamente de Mari. Ela uma vez me perguntou se eu gostaria de dar, ou poderia dar, uma palestra para os seus colegas de profissão. Falei, não tem problema nenhum, desde que você me avise com antecedência para que eu possa me preparar. Porque não é só falar, tem que saber falar, tem que procurar o tema que venha ser interessante para quem está o recebendo e para quem está passando. E aí, eu falei com ela, o que você acha de eu falar sobre ego corporativo? Ela falou, siga em frente. E aí eu pergunto para vocês, caríssimos colegas, o que você entende por ego? Eu não fico só com a resposta. Eu preciso que você me explique sua resposta. E eu vou mais para frente. O ego é passível de mudanças, adaptações? Como deveremos fazer para que o ego não extrapole? Muita pergunta, né? Então vamos começar o nosso prosear. Eu gosto de falar que nós teremos a oportunidade de prosear. Para dar início ao nosso prosear, necessitamos antes procurar entender como está a inter-relação pessoal da equipe. Você se interage com todos ou somente com alguns? Entendi. Então vamos para frente. Gestão financeira de processos, pessoas ou qualquer outra área em um negócio enfrenta um vilão invisível, mas de grande influência, principalmente sobre as lideranças empresariais. Sabe quem é? O ego. Aliás, vale a reflexão de que uma empresa é formada por vários egos e de que isso não pode ser ignorado na gestão familiar. Gestão familiar? Sigamos em frente. Procurei falar-lhes de gestão familiar para mostrar a importância de cada um de vocês no grupo. Quanto vocês são importantes para o desenvolvimento das tarefas, das ações. Uma instituição, seja ela de qualquer segmento, inicia-se pelo idealismo de pessoas que compõem o quê? Uma família. Sendo assim, não poderemos descartar a influência familiar nas empresas. Famílias fazendo novas famílias. Isso é muito importante. Isso é muito importante e nos diz respeito. Uma vez constituída uma instituição, vem a necessidade de composição do seu quadro funcional. Vamos compor mais outra família. No início, parece uma coisa muito simples. A captação do ser humano, ou seja, capital humano, das
instituições, olha aí, é o capital mais importante dentro de uma organização, é o capital humano. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual a sua importância dentro da organização que você trabalha? Se é capital e é humano, é o mais importante. São pessoas de várias etnias, com línguas, religiões, metodologia de refletir, como refletir e agir, que querem se impor pela própria vontade, que muitas vezes não respeitam direitos e deveres. Isso já demonstra a dificuldade de relacionamentos. Então, não é fácil. Porém, não é impossível. Vamos seguir o nosso prosear. Vamos seguir. Ele, o ego, é conhecido como um vilão invisível. Principalmente para quem não sabe utilizar do autocontrole emocional. Olha aí, ó. Controle emocional. Nós sofremos várias ações externas. E essas ações externas refletem na nossa devolutiva. Reflete no modo de agir comigo e com os outros. Ele, o ego, por ser invisível, se manifesta sorrateiramente, provocando ações e reações sem que saibamos o motivo. Nós não sabemos por que está acontecendo isso. Por que eu perco o controle? Porque eu desejo que as minhas ideias sejam sempre aceitas. Todos nós possuímos ego, porém, poucos sabem controlá-lo. Não é fácil. Ego, eu. Mas, como assim? Pensei que fosse meu modo de agir e de ser. Continue pensando assim. Continue refletindo assim. Continue agindo assim. Quem está fazendo tudo isso? A pessoa. Então, é o ego. Olha, eu não sabia que eu era ego. Eu achava que era uma pessoa. Ainda bem que eu achava, porque eu não tinha certeza. E aí, nós procuramos saber o que vem a ser ego e por que nós damos tanto valor a ele. Sigamos. Falhas na comunicação, a hesitação em compartilhar informações, dificuldade em aceitar críticas e administrar erros, pode levar a uma comunicação ineficaz, decisões equivocadas e dificuldades na resolução de conflitos. Mas por que tudo isso acontece? São reuniões de pessoas, onde cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua reflexão sobre algo. E cada um procura colocar o seu pensamento. Mas acontece o seguinte, que tem outros também que querem colocar o pensamento deles. Deveremos pensar grande. Pensar na instituição onde eu estou trabalhando. Na família da qual estou fazendo parte. Bem, uma comunicação, presta atenção, quando vocês, líderes, gestores, tiverem a necessidade de passar uma mensagem, um comunicado, procure transmitir para todos no mesmo momento. Ah, mas vai ser impossível porque nós não temos tempo. Faça o tempo. Por que não tem tempo? O tempo está aí para você o administrar. Se você administrar com coerência, você vai conseguir. Sabe por que eu falo isso? Que devemos passar a informação para todos? Para evitar ruídos, desvios, como telefone sem fio, a rádio peão, que não traz nenhum
benefício à corporação. Muito pelo contrário, traz muito disse-me-disse. Perda de tempo. Não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza que vocês, como eu, não gostamos de perder tempo. Muito pelo contrário, nós gostamos de utilizá-lo da melhor maneira possível. Bem, vamos dar uma sequência. Vamos mais para frente. Problemas na tomada de decisões. Quando o ego assume o controle, olha só, os membros da família tendem a decidir com base em seus próprios interesses. Estou falando família de sangue, mas acontece muitas vezes na família social, trabalhista. Nós decidimos com base em nossos próprios interesses, resultando em escolhas que podem vir a ser arriscadas, e não, aliás, são arriscadas, investimentos imprudentes em estratégias que comprometem o crescimento e sucesso do negócio. Em toda família, sangue, social, corporativa, sempre haverão pessoas voluntariosas que procuram impor seus desejos e métodos sobre os outros em tudo. Todos nós possuímos desejo de gerir, liderar, comandar. Sempre achando, presta atenção, achando que os nossos métodos, ou os métodos pessoais, são melhores e que devem ser seguidos. Pode até ser louvável a sua intuição, a sua vontade de vencer, obter sucesso, como também perigoso. Pode afetar outras ações, pode afetar outras pessoas, que, por sua vez, também podem estar pensando nisso. Por isso, muita calma nessa hora. Não seja impetuoso. Reflita. Agir sem antes refletir, ou seja, por impulso, tende a resultado fora do objetivo. Qual é o nosso objetivo? O do capitalista é ter lucratividade. O dos colaboradores é fazer uma troca da sua força motriz, intelectual, por um salário digno, que ele vai utilizar em prol da sua família. Ah, caríssimos colegas, você, como eu, fazemos parte de um todo. Como o todo também necessita de mim e de vocês. Procuremos nos enquadrar. Aceitemos as coordenadas dos seus gestores e líderes. Olá, gestores e líderes. Quando tiver uma ideia, demonstre para todos, dando oportunidade para que apareçam sugestões que poderão agregar a sua ideia. No início eu falei que parecia difícil, mas a dificuldade está na nossa resistência. Resistência à mudança. A questão comportamental. A questão comportamental pode levar os membros da família a resistirem à mudança, mesmo que seja essencial para a adaptação da empresa aos desafios do mercado e sua sustentabilidade em longo prazo. Essa resistência em adotar estratégias necessárias pode colocar em risco a sobrevivência da sua empresa, da sua corporação onde você trabalha, frente ao mercado. Vocês já pensaram nisso?
Senão é bom pensar. A empresa é do capitalista, mas ela funciona porque você está lá dentro, fazendo uma troca de esforços. Uma das principais causas da resistência às mudanças é a falta de conhecimento. Muitas vezes a pessoa não sabe e começa a resistir. Muitas pessoas reagem antes mesmo de saber da proposta, não sabe nem o que vai ser oferecido para ela. Está dando certo? Por que mudar? Vocês não imaginam quanto eu já ouvi essa frase. Está dando certo? Por que mudar? Foi tantas vezes que eu ouvi essa expressão, infortuita, inclusive, principalmente na área da educação, justamente onde não deveria acontecer. Eu me lembro, quando eu estava preparando uma turma de pedagogia para findar o seu período letivo, e elas precisavam de estágio. E conseguíamos direcioná-las para algumas escolas. E quando elas chegavam lá, as professoras mais antigas falavam justamente isso. Quando os novatos, começavam a colocar as novidades, os avanços da educação, está dando certo, por que mudar? Já vem você inventar. Não é assim, amigo. Ouça. Preste atenção. Pode ser um bom exemplo, um bom motivo para você abrir seus olhos. Ver o que está acontecendo, se pode melhorar, e pode melhorar sempre. Nós temos capacidade de melhorar. Nós adquirimos conhecimentos que serão exigidos através das nossas habilidades. Faça acontecer, amigo. As corporações existem, falei no início, pelo idealismo de alguém, com vontade de empreender, que procura pessoas que venham ajudar na execução e juntos produzirão para pessoas que possivelmente irão utilizar. Sendo assim, que sejamos unidos por uma boa causa. Existem várias maneiras de conviver com as reações do ego. Vou te dar uma dica. Saiba ouvir. Procure conhecer. Saiba refletir. Controle o seu emocional. Antes de abrir a boca, decoda na sua mente, no seu raciocínio, na sua reflexão. Isso nunca falhará. Caríssimos colegas, poderíamos ficar aqui vários minutos, várias horas, dialogando com vocês, trocando conhecimento, tentando mostrar para vocês as nossas possibilidades, como nós deveremos fazer para participar de uma família corporativa. Lá dentro tem vários colegas de vocês, é como na sua família. De vez em quando tem uma rusga, tem uma briga, mas é sempre procurando o melhor. E se não estiver procurando o melhor, quem for mais inteligente, procure o melhor. Faça com que os outros entendam, não imponham. Se você se impor sem ter um respaldo, um conhecimento básico, não vai funcionar. Saiba falar uns com os outros. Procure entender as necessidades uns dos outros. Bom dia, boa tarde, boa noite, até breve, até amanhã, quem sabe? Uma palavra bem colocada abre a mente de várias pessoas.
Uma pessoa bem intencionada é capaz de fazer outras pessoas serem ou voltarem a ser bem intencionadas. Caríssimos colegas, que vocês possam viver e conviver bem. Não é pedir muito. É simplesmente aconselhando. E não venha com essa frase feita de se conselho fosse bom não se dava, vendia. Não, se dá sim. Pessoas com um pouquinho mais de conhecimento, pode sim dar conselho. Se você vai seguir ou não é outro problema, mas não custa. Sejam amigos dos seus líderes, dos seus gestores e líderes. Sejam amigos dos seus colaboradores. Um precisa do outro. Juntos farão com que a corporação, a instituição, a empresa viva e sobreviva. O mundo lá fora é muito competitivo. Então inicie um trabalho de de aperfeiçoamento da sua equipe. Promova cursos. Olha, uma coisa que dá muito certo dentro de uma corporação são os jogos empresariais. Promova alguma coisa voltado para jogos. Vocês vão ver como isso interage. Sabe o que vai acontecer? Vocês não terão tempo para picuinhas, para procurar dificuldades onde não tem. Ah, caríssimas colegas, espero que eu tenha passado um pouco do meu conhecimento. Quem sabe um dia eu irei aí na sua cidade. Eu a conheço. Eu passo aí sempre quando eu vou na minha cidade de origem, que é aí perto. Quem sabe eu venha parar para nos conhecermos pessoalmente. E eu verei que aquilo que vocês são é sensacional. A organização precisa de vocês. Vocês precisam da organização. Então, juntos, vamos seguir em frente. Até um próximo prosear. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ok?